No vídeo de hoje eu quero conversar com você de um jeito diferente do que eu tenho feito aí nas últimas semanas. Hoje eu não estou na sala, né, lá no Mubadala Office, mas estou aqui no meu carro, na garagem de casa, porque o tema é como eu cheguei até aqui. Então eu vou falar um pouco sobre mim. Quem é o Samuel que você tem acompanhado aí? Eu tenho 43 anos, sou casado, muito bem casado. Na próxima semana completando aí 21 anos de casado com a Verônica. E tenho dois filhos, a Esther e o Matheus, com 19 e 14 anos, respectivamente. E sou apaixonado por comunicação, eu sou apaixonado pelo universo das marcas e por isso que eu tenho conversado muito com você aqui sobre marcas. Mas eu comecei na comunicação como locutor, mas eu quero falar um pouquinho antes do Samuel locutor. A mentalidade de empreendedor, né? de empreender, o desejo de empreender. Isso sempre esteve comigo, desde novo, desde adolescente. Eu sempre me imaginei empreendendo. Tem uma foto bem interessante que quando eu tinha aproximadamente acho, 14 anos, 14, 15 anos, eu fui para Bahia passar um tempo lá de férias e fiquei na mercearia, hospedado na casa de um amigo da família. E lá ele tinha, né, uma mercearia, ele já faleceu. E eu fiquei durante quase um mês nessa mercearia, na casa dele, né, que ele morava nos fundos e na frente tinha uma mercearia e eu ficava ali ajudando na mercearia e eu amei aquela experiência de atender as pessoas, atender, e tanto que ele falou com minha mãe que era para eu ficar lá, né? Mas acabou não ficando, obviamente. Mas foi uma experiência muito legal, me recordo muito bem de atender ali os clientes, a vender numa merceariazinha que tinha, e era bem legal. Mas logo depois eu queria ser veterinário, brotou o desejo de ser veterinário e eu queria empreender como veterinário. Mas depois, aos 18 anos, eu conheci o universo da rádio e então meu sonho se tornou não mais agora de querer ser veterinário, mas ser locutor, radialista. E me apaixonei pelo universo da comunicação durante 9 anos, 10 anos, mais de 10 anos. Essa foi aí a minha trajetória. De 99 foi quando eu conheci o rádio, de 1999, e conheci o rádio de uma maneira muito inusitada. Foi na ocasião do falecimento do meu pai e era para fazer a nota de falecimento, porque o meu pai era muito conhecido na cidade. Para a maneira mais fácil de avisar, né, as pessoas era ir na rádio. E eu fui numa rádio comunitária que tinha na época e fui lá para fazer essa nota de falecimento, mas me encantei pelo universo da rádio, tanto que fiquei indo lá trabalhando de graça, sem ganhar nada, mas eu amei aquilo e fiquei depois fazendo, criando, né, as notícias dentro de um programa durante a semana. Depois ganhei o programa no sábado e assim fui crescendo no universo do rádio. Para encurtar a história, só 9 anos depois
eu realizei sim o sonho de entrar numa rádio de ponta. Era a terceira maior rádio gospel do estado, né? E uma das maiores rádios do estado, do Espírito Santo, a Viva FM. Então isso, né, em 2006, 2007. E aí eu fiquei nesse universo do rádio durante um tempo, depois fui para o Tocantins, quando lá eu fui para a ocasião de ajudar na igreja, no trabalho da igreja, mas também comecei a trabalhar como produtor de áudio e locutor na produção da voz. Uma produtora de áudio fantástica que até hoje eu admiro muito. E meu amigo Marcione me deu a oportunidade lá e fiquei 2 anos trabalhando. Quando eu saí em 2010 da produtora e fui trabalhar a tempo integral na igreja, eu então precisei desenvolver os trabalhos de designer para os trabalhos da igreja. Foi então que eu comecei a desenvolver a habilidade de designer. Me apaixonei, gostei e comecei a estudar muito sobre o tema, o assunto. Me especializei em design de marca, depois branding. Fui um dos primeiros a falar sobre branding no Tocantins. Isso lá em 2016, 2015, 2016. E daí para frente foi só esse trabalho desenvolvendo para mim, né? Trabalhando na igreja, no administrativo da igreja, mas também paralelo atendendo clientes. Depois em 2016, sim, né? Em 2010 é que eu comecei a trabalhar integral na igreja, mas em 2014 eu então abri a agência Urgência, Eu Ideias e Criações. Em 2016 eu então montei um escritório muito legal na principal avenida da cidade, em Palmas, Tocantins. Mas em 2021 eu vim para cá, para minha cidade natal, Vila Velha. Voltei para o Espírito Santo. Bom, esse é um resumo da minha história e tem outros pontos aí, teve outras coisas que eu não vou me delongar aqui, mas o ponto-chave, o ponto principal que eu quero que você entenda é a mentalidade empreendedora. Eu sempre tive em todo lugar que eu passei. Eu trabalhei em supermercado e lá eu tinha a mentalidade de empreendedor. Eu trabalhei na produção da voz e lá eu tinha mentalidade de empreendedor. E que mentalidade era essa de empreendedor? Eu enxergava o lugar que eu estava trabalhando como se fosse meu. Eu não me via como um empregado, como um funcionário. Eu me enxergava como dono daquela empresa. E então, com essa visão, eu desenvolvia o melhor trabalho possível. Eu fazia o que não era obrigação minha de fazer, mas eu fazia sempre a mais, sempre além, porque eu não me enxergava como funcionário, eu me enxergava como dono. E o dono, ele não faz só o que ele tem que fazer, ele sempre faz além, ele sempre faz mais do que é a obrigação dele de fazer. E é isso que eu quero que você entenda e desenvolva na sua mentalidade. Mentalidade empreendedora é ter mentalidade de dono em qualquer lugar que você estiver, mesmo como funcionário. Se você mudar essa ótica, você vai desenvolver o melhor trabalho. E como consequência disso, você vai ser reconhecido.
Isso é ter uma mentalidade empreendedora, mesmo não empreendendo, propriamente dito, com o seu negócio. Eu quero que você desenvolva isso. Eu quero que você entenda isso. E é por isso que eu sempre cresci, desenvolvi e fui reconhecido em tudo que eu fiz. Então, que você possa então desenvolver essa mentalidade, crescer, desenvolver, ser reconhecido naquilo que você faz. Tá certo? Esse é o meu recado de hoje para você que está querendo ser visto, lembrado e desejado.